pertencemos mais a nós mesmos, Ele vai tomar esse corpo. Já estou crucificado, diz a palavra de Deus. E a vida que hoje tenho, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? Diz o texto. E a vida que agora eu vivo como? Na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quando o texto diz em 2 Coríntios 4:10, levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. É a vida de quem, irmãos? Jesus. A vida dele. Não mais a sua, porque o outro texto disse o quê? Que você já foi crucificado. Aleluia. Então agora não é você, é ele, né? Em ambas essas passagens nós encontramos a mesma coisa, que só Cristo pode ser manifestado por meio do nosso corpo. Por meio de cada um de nós, de cada filho dele. Só Cristo deve ser manifestado. E corra, irmão, por favor, do falso conceito de que há alguma coisinha boa em você, porque não há. Esse corpo está estragado. Não há nada de bom em nós, em si mesmo. Não há nada de bom. Se você encontrar algo de bom na minha vida, algo verdadeiramente bom, dê o crédito para Jesus. Porque se você se agrada em algo, em mim, ou no seu vizinho, ou no seu pastor, aquilo que você se agrada no Gil, não é dele. Na realidade, você está se agradando de Jesus dele. Essa é a verdade. Você está se agradando de Cristo na vida dele. Então fuja desse conceito. Tem muita canção aí dizendo me ensina a melhorar, né? Não sei se vocês conhecem. Não tem como melhorar, meus irmãos. A única maneira de ficar bom é ir para a cruz. É o único jeito. E deixar Jesus guiar a sua vida. O propósito de Deus está em nossa consagração. É Cristo no lugar do eu. É Cristo reinando supremo dentro de nós, nos usando como veículos para a exposição de nada mais além do que Ele mesmo, no meio dessas trevas. E como que nós podemos crescer em consagração? Como que eu posso? Como que eu alcanço isso? Contemplando a Cristo. Amém. Conhecendo o Senhor. A Bíblia diz que à medida que nós o contemplamos, nós somos transformados à imagem dele de glória em glória. Então a única maneira de você ser transformado na imagem do Filho de Deus, do primogênito, aquele único que agradou o Senhor, que agradou o Pai, é você contemplá-lo. É você buscá-lo na sua palavra, em oração. E aqui eu quero agora tocar em alguns pontinhos, são pouca coisa, a respeito das características de alguém que é um sacrifício vivo, de alguém que é consagrado. O primeiro ponto aqui foi até falado um pouco hoje de manhã. Aquele que é consagrado, que se considera um sacrifício vivo, ele não tem vontade própria. O seu lema é, não mais eu, mas Cristo. Esse é o seu lema. Amém. Não mais eu, mas Cristo. Irmãos, eu estou falando isso aqui para vocês. Esse é o meu clamor diário. E não se limite, por favor. Se alguma coisa acontecer amanhã ou depois, que venha para te fazer desacreditar disso, rejeita. Porque Cristo vive em você. Por mais que não apareça para muitas pessoas. As pessoas não vão ver plenamente. Sabe por quê? Até porque esse processo é gradual. Amém. Ele só vai ser completado quando Jesus voltar. Não é o que a Bíblia diz? Que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até quando? Até o dia de Cristo. E naquele dia todo mundo vai ver quem realmente você é. Todas as pessoas de todas as eras, todo mundo que já existiu aqui na face dessa terra, vai ver quem são os filhos de Deus. Viu como vale a pena? Vale a pena se deixar, se doar ao Senhor. Porque naquele dia, aqueles que disseram, como que é isso? A Luar é crente. Ela se acha demais, é filha de Deus. O que
Não. Talvez eles não reconheçam ainda Cristo em você, porque talvez você tenha um pouco, uma característica aqui, outra ali. Mas nós vamos chegar à maturidade de Cristo e todos vão ver quem nós somos, amém? No momento da nossa conversão, várias coisas aconteceram simultaneamente. No momento que nós nos convertemos, nós recebemos o direito de nos alegrar, porque nossos nomes estão escritos no livro da vida, arrolados nos céus, aleluia. Podemos desfrutar da doação de filhos, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha que tanta maravilha! Tudo isso aconteceu quando você se converteu. E recebemos muitas outras bênçãos. Mas no mesmo momento que você se converteu, também é verdade que cessamos de pertencer a nós mesmos. O problema é que muita gente ignora isso. Quer as outras bênçãos. Eu quero meu nome no livro da vida. Eu quero receber a herança. Mas esquece que existe outra bênção também, que é tão maior e tão preciosa quanto todas as outras, é de que você não é mais dono de si mesmo. Nós fomos comprados por um preço alto. Tudo que somos e tudo que nós temos hoje pertence a Cristo e Ele nunca vai ceder os seus direitos. Nunca Cristo vai ceder o direito que Ele adquiriu sobre a sua vida. Nunca Ele vai ceder. É dele, Ele comprou. Não foi barato. Não foi barato. Nós recebemos a salvação pela graça, mas ela não é barata. Ela custou a vida do Filho de Deus. Então não pense que você vai viver a sua vida, que por mais você pode até resistir. Você pode até resistir. Mas Ele começou uma boa obra na sua vida. Amém? A vontade de Cristo agora deve ser a sua lei, não mais a sua vontade. A lei que rege a sua vida agora é a vontade de Cristo. Porque Ele foi assim. O que foi que regeu a vida de Jesus aqui na terra enquanto Ele viveu enquanto homem? O que Ele dizia? Minha avó, o meu prazer, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E é esse o padrão, meu irmão. É esse o padrão. Não se compare com o seu irmão do lado. Não se compare a mim, não se compare ao pastor Gil, a Sofia. Não se compare, se compare. O nosso padrão de comparação é Cristo. Ele é o molde. Ele é a forma. Então, Ele foi assim. E se o meu Senhor foi assim, se Ele amava fazer a vontade do Pai, esse deve ser o amor da minha vida também. A razão pela qual eu vou viver e correr nesse mundo. Só que Cristo é o quê? Deus, né? Ele é Deus. Nós ainda temos alguns embaraços nessa vida. Você pode dizer que era muito mais fácil para Jesus. Ele viu o Pai. Ele disse, ninguém mais viu o Pai, só eu. Então, se ele podia ver o Pai, era muito mais fácil cumprir com a vontade do Pai. Nós ainda temos algum embaraço. Nós ainda temos. Né? Enquanto Ele não tinha, Ele era um vaso perfeito. Ele podia dizer assim, quem me vê, não me vê. Viu o Pai. Jesus podia dizer isso, né? Mas eu tenho certeza que Ele quer que a gente diga isso também. Será que você pode ser essa pessoa que entregou a sua vontade a tal ponto em que Cristo possa ser reconhecido em você? A Bíblia diz que se pelo Espírito mortificados as obras do corpo, viveremos. Isto é, deve haver a aplicação da morte constante sobre tudo que nós somos. Como eu falei agora, não tem nada a ser melhorado, tudo tem que ser levado para a cruz. Somos levados como ovelha para o matadouro todos os dias. Essa é a nossa vida aqui. Somos levados como ovelhas para o matadouro. Aleluia. Se você realmente busca ser a inequívoca expressão de Cristo em qualquer lugar, você deve ter bem consciente na sua vida que você é uma ovelhinha que vai ser levada pelo próprio Senhor todos os dias para o matadouro.
vezes situações possam doer, o Pai ainda se agrada, sabe por quê? Porque Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todos. Tanto as coisas ruins, como as coisas boas. Porque também existem coisas boas, muitas coisas boas que Deus nos apresenta e que fazem parte da nossa transformação. Que cooperam para a nossa transformação. Então, no tempo que nós estivermos aqui, irmãos, o nosso padrão é Cristo. E a nossa espiritualidade deve ser medida por Cristo. Não se preocupe se seu vizinho estiver na tua frente, se você conseguir ver mais Jesus no teu vizinho do que em você. Também não se preocupe se o teu irmão está lá atrás. No fundo eu falo preocupação é no sentido, poxa, será que eu vou conseguir? Não. O importante é que todos nós perseveremos. O importante é que nós entendamos que nós estamos numa corrida. Todos estão correndo, alguns estão mais à frente, outros estão mais para trás, mas todos nós estamos correndo. E nós devemos prosseguir para isso, amém? Aleluia! E quando eu disse que você não deve se preocupar com o teu vizinho, o teu irmão, da direita ou da esquerda, se ele está mais à frente ou atrás, porque a Bíblia diz que Paulo disse que ele ainda não tinha alcançado a perfeição, mas que ele prosseguia na corrida. E depois lá no final do capítulo ele disse assim, que cada um deve andar com coerência com aquilo que já recebeu. Então, se você tem determinado conhecimento, ande nele, até que isso aumente de glória em glória, amém? À medida que você for conhecendo, a expressão de Cristo vai ser muito mais vista em você. Mas se você recebeu, você às vezes considera tão pouco, mas ande nisso. Ande nisso e você vai ser aprovado. Ande naquilo que você já recebeu. Não precisa, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer instituto bíblico, eu preciso virar pastora, preciso virar pastor. Não. O que Deus tem dado para você? Qual o nível de revelação, entendimento que você já tem recebido? Anda nele, irmão. Anda nele, anda de forma coerente com o que você já recebeu. Não negligencie a luz que você já recebeu. Nós estamos numa corrida. Não negligencie. Corra, corra, corra até chegar. E alguém pode perguntar, como eu posso viver assim? Como eu posso subjugar as minhas vontades? Se antes eu era dominada por ela, se eu era dominado por ele. O poder já nos foi dado. O Espírito Santo habita em você. Então você tem toda a condição. Não é impossível. Não é impossível você ceder totalmente as suas vontades para o Senhor. Sabe por quê? João Batista testemunhou a respeito de Jesus. Ele disse o seguinte: depois de mim vai vir alguém que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o que o Espírito Santo faz dentro de você? Ele te mostra Jesus. Então aquele que tem a figura perfeita para te mostrar, já está dentro de você. Ele mostra Jesus para você. E todos os dias ele está ali, de todas as formas, te mostrando Jesus. Então, só aí não tem mais desculpa para mim, meus irmãos. E o fogo? O que o fogo vai fazer? O fogo vai queimar tudo que não presta. Tudo que é da carne. Por isso ele diz, eu vou batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Tudo que é humano, tudo que é carnal, tudo que não vem do Senhor vai ser queimado, irmãos. Não se preocupe porque vai ser queimado. Se você pertence realmente a Ele, vai ser queimado. E deseje isso. Deseje isso. Não aceite, não se contente com aquilo que não é do Senhor na sua vida. Cristo é o nosso espelho. E o Espírito Santo está fazendo isso em você. Eu queria que vocês abrissem rapidinho 1 Coríntios 1, 4, 8. Ainda falando sobre toda a capacidade que Deus nos dá de sermos transformados à imagem de Jesus, de vivermos e conceder e vivermos debaixo da sua vontade, não a nossa.
Você tem aí, Neto? Pode ler para mim? 1 Coríntios 1, do 4 ao 8. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então você não tem falta de nada. O Espírito Santo habita em você e a Bíblia diz que em tudo nós fomos enriquecidos, em toda a palavra. Irmãos, toda vez que o pastor Gil for pregar para vocês, que o pastor Gil da igreja de vocês forem pregar, lembra disso. É Deus me enriquecendo. Amém. Glória a Deus. É Deus me enriquecendo. É Deus me dando a capacidade de vencer. Ele te deu dons, Ele te deu graça, Ele te deu o Espírito Santo. Então você pode sim submeter a sua vontade a Ele e pode viver uma vida consagrada dia após dia. Segundo ponto é que aquele que vive uma vida de sacrifício vivo procura a glória de Cristo e procura engrandecer. O desejo do coração daquele que ama o Senhor e que responde ao Senhor com consagração, com entrega, é fazer Cristo conhecido. Engrandecer o Senhor, glorificar o Senhor, não é dar glória, dizer, oh Jesus, eu te dou glória, toda honra e toda glória, todo poder e domínio sejam dados a ti. Isso faz parte. Mas a maneira que você tem de engrandecer e glorificar o nome de Cristo é fazendo-o manifesto, é fazendo-o conhecido aonde você estiver. Ali você vai glorificar a Cristo. Isso tem muito mais impacto do que aquilo que você faz no culto. Porque você vai estar realmente... Jesus disse, Pai, eu te glorifiquei. E ele disse, glorifica o teu filho. Quando que ele estava falando isso? Essas palavras foram ditas lá no Getsemane, antes dele morrer na cruz e fazer o amor de Deus conhecido por toda a história da humanidade. Então Cristo realmente glorificou o Pai quando Ele fez o nome do Pai conhecido. Quando Ele fez conhecido o amor dEle por todas as pessoas naquela cruz. Aí o Senhor glorificou o Pai. E esse é o nosso papel, o papel daquele que se consagra, daquele que se torna, que dá o seu culto racional ao Senhor. Isso faz parte do seu culto, manifestar a Cristo onde você está. É o seu culto, é o meu culto, manifestar a Cristo onde eu estiver. Engrandecer a Cristo e torná-lo conhecido. O cristão vai compreender isso, o verdadeiro cristão, como sua missão aqui na terra. Amém. É uma missão, irmãos. Aleluia. E você não tem escolha, mais uma vez. Você pode ser um pastor, um missionário, um advogado, um médico, uma professora, um psicólogo, uma psicóloga. Esse é a estratégia só. A sua profissão, se você é estudante, aonde você está inserido é apenas uma estratégia. O seu trabalho, você perder tempo, gastar seu tempo ali, horas e horas a fios estudando, trabalhando, isso é apenas uma estratégia, porque a sua missão é fazer Cristo conhecido aonde você está. Aleluia. Amém. Então, assim, as pessoas às vezes têm aquela ideia equivocada de que para ser consagrado, tem que ser pastor, tem que ser aquilo, para fazer a vontade de Deus, tem que fazer missões, mas a sua vida de missão, ela é diária em qualquer lugar. Ela deve ser em qualquer lugar. Deus te chamou para ser um médico, para ser um advogado, uma psicóloga, onde o Senhor te inseriu? Ele te chamou para fazer isso, mas com o propósito de mostrar o seu filho em você. De
de fazer com que a luz dele brilhe ali naquele lugar. Porque se essa igreja se encher de pastor e pastora aqui, vai ter muitos lugares que não vão ter um exemplar de Cristo ali. Né? Quem é que o pastor, ele tem seus limites, né? Ele tem seus limites. Ele não vai alcançar as pessoas lá do seu escritório, lá da sua sala de aula. Ele não vai poder chegar lá, mas você vai. Então, você que tem a vida consagrada, tem que ter em mente esse propósito, de que você está ali para revelar a glória de Cristo, para fazer Cristo conhecido e glorificar o seu nome. Tudo que diz respeito à sua família, à sua vida, à sua carreira, não são o propósito de Deus para você. Tem gente que acha assim, não, mas a razão da minha vida, eu estudei a minha vida toda para isso. Deus só te colocou esse desejo para te fazer chegar ali, naquele lugar estratégico. Por isso que você quis assumir essa profissão, tomar essa direção, porque Ele queria te levar no lugar estratégico, amém? Amém. Esse era o propósito inicial com Adão e Eva, fazer Deus conhecido. E é o mesmo propósito agora. Terceiro ponto. O cristão consagrado, que ama o Senhor, mostra o seu amor de verdade, Amém. amando os outros. Não é... A Bíblia diz que como é que você pode amar a Deus a quem você não vê e não amar o seu irmão a quem você vê? Tem um versículo que diz assim: porque nos amou, porque somos amados, né? Ele nos amou, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Só que o versículo original não tem o artigo ou. Não é nós ou amamos a Cristo porque Ele me amou primeiro, lá em João. Depois você pode olhar lá, o original está, o sentido é que nós amamos os outros porque Cristo me amou. Aleluia. Então nós não podemos ignorar as pessoas do nosso lado, tanto crentes como não crentes. Se você anda em consagração, a luz de Cristo tem brilhado dia após dia em você. E ela vai te fazer entender que o amor de Deus é revelado em nós quando nós amamos os nossos irmãos. Eu amo meu irmão porque... Eu amo a Deus, eu mostro meu amor a Deus porque eu busco a Deus, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu não fumo, porque eu não bebo, porque eu estou todo dia em todos os cultos lá na Betel. Isso é bom, irmãos. Isso faz parte da nossa expressão de amor. Tudo isso é muito bom, mas o que determina se estou na luz e tenho recebido o amor de Deus é quando eu amo meu irmão. Você pode abrir 1 João 2,9. Isso é forte. Para mim é. Aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão ainda está nas trevas. Isso é muito forte, irmãos. É muito forte. Sabe por quê? Porque Cristo se entregou por nós e nós devemos nos entregar pelos nossos irmãos. Eu separei alguns versículos que eu, assim, quando eu li, eu fui tão tocada, eu quero ler rapidamente aqui com vocês sobre esse ponto. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Quem não ama seu irmão não procede de Deus. Nós amamos, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Eu conheci alguém muito precioso, que toda vez que pegava o microfone para pregar, ele só sabia falar: queridos, amai-vos uns aos outros. O Gil também conhece, né, pastor? Pastor Giovanni ia pregar
Tiago podia falar de qualquer coisa, no final ele falava sobre amor, sobre amar o próximo. E eu vou confessar aqui para vocês, às vezes eu não entendia para que tudo isso. Se eu posso mostrar o meu amor orando, jejuando, não pecando, não fazendo isso ou aquilo, por que está tão ligado? Porque é tão necessário ter que amar pessoas que nós muitas vezes não gostamos, que muitas vezes nos trata mal, nos ridiculariza. Por que eu tenho que fazer isso? Mas isso é totalmente inerente ao amor de Deus manifestado na tua vida. Não tem como separar. Amar o teu irmão. Não tem como separar isso. Você manifesta o amor de Deus quando você ama o seu próximo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E esse amor que nos alcançou deve ser manifesto na vida das outras pessoas, através de nós. Temos por toda parte este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame o seu irmão. É um mandamento, é uma ordem. Te falei lá em cima, né, que Jesus não vai ceder os direitos que pertencem somente a Ele. Então Ele nos mandou. Ame o seu próximo. Eu posso realizar muitas coisas em nome de Deus por amor a Deus, mas a maneira que Deus determinou para expressarmos o seu amor foi na vida do meu irmão. E como é que eu posso amar o meu irmão? Sabe que amor é uma decisão. Nem sempre ele vem acompanhado de sentimentos. Mas ele deve ser vivido intensamente. Os meus sentimentos podem não ser os melhores, mas eu amo quando eu decido perdoar, ao invés de me ressentir. Porque o amor não se ressente. Quando eu decido levar o prejuízo, sabia que quando você decide numa demanda ali com a pessoa, você decide levar o prejuízo, você está amando? Só para não expor a outra pessoa? Você está amando. Isso tem sentimento aí envolvido? Não. Mas são atitudes de amor. Quando eu decido levar o prejuízo, eu estou amando. Quando eu dou graças a Deus pela vida do meu irmão, ao invés de reclamar dele, eu estou amando. Ao invés de murmurar, de fofocar, de falar mal, eu estou amando. Quando eu escolho não falar mal do meu irmão, eu estou amando. Quando eu não busco os lugares de honra, eu estou amando, porque eu pego o irmãozinho lá, não senta aqui, esse lugar é melhor. Enquanto você podia estar sentado lá, você pega seu irmão e põe ele no lugar que era mais pomposo, mais bonito, né? Na igreja lá em cima, né? Nas cadeirinhas. Numa festa, numa situação, você prefere o seu irmão em honra, você está amando. Quando eu decido amar, mesmo que nunca me retribuam. Esse é um grande questionamento nosso. Quando, poxa, eu faço tanto e nunca ninguém me retribui. A Bíblia diz que quando a gente planta, a gente não tem que colher. Mas quando eu decido, mesmo assim fazer, mesmo sabendo que aquela pessoa não tem jeito, ela nunca vai me retribuir, eu estou amando. Eu estou manifestando Jesus. Quando eu preciso doar para alguém sem nunca ter recebido, eu estou amando. Quando eu sou colocada em uma posição de quem serve e não murmuro, poxa, eu não queria trabalhar ali naquela área, queria tanto. Lá no encontro tinha essas coisas, na nossa igreja tinha um encontro, e quando falava que você ia para a equipe da cozinha ou a equipe de limpeza, era muita reclamação, porque os irmãos queriam estar todos no salão, orando, ministrando, pregando, mas ir para a cozinha e ir para a limpeza não era legal, não. Mas quando você decide fazer, sabendo que você está fazendo para o teu próximo, e decide se calar, e também tem que se calar, não pode reclamar, não. Não pode murmurar, porque se você murmurar,